e conta também sobre a matemática do Palmeiras para se garantir na próxima fase da Libertadores da América. Para completar, Leila Pereira respondendo se pode demitir Abel Ferreira. Falo também sobre a CBF, com a ideia de reduzir jogos nos domingos à noite. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. CBF tem a intenção de acabar com jogos no domingo a partir das 8 da noite. A avaliação é de que por conta da violência e também para gerar um pouco mais de facilidade para torcedores consumidores pela TV, esses jogos aconteçam de forma mais cedo. A ideia é instaurar com frequência partidas aos domingos às 11 da manhã e tendo partidas no máximo até às 7 da noite do domingo. Os jogos de meio de semana, em quarta-feira, a partir das 19 também devem acabar, concentrando as partidas entre 20, 20h30 e 21h30, para que as pessoas possam chegar com mais facilidade ao estádio durante a semana. Só para completar, todas essas mudanças estão sendo propostas pela CBF e já contaram com o aval de alguns clubes da primeira divisão. Preciso te explicar a matemática do Palmeiras para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Verdão joga na quinta-feira em casa contra o Júnior Barranquilla, que é a lanterna do grupo. A classificação desse grupo tem o Cerro Porteño em primeiro com 10 pontos, o Palmeiras em segundo com 8, o Sporting Cristal com 6 e o Júnior Barranquilla com 4. Se o Palmeiras perder para o Júnior Barranquilla e o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño no Paraguai, o Palmeiras será eliminado da Libertadores pela primeira vez na fase de grupos desde 2016. Foi nessa temporada longínqua de 2016 que o Verdão caiu pela última vez na fase de grupos. Importante registrar que desde então todas as classificações do Palmeiras foram como o primeiro colocado do seu grupo, algo que dificilmente acontecerá agora. Para passar em primeiro, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Júnior Barranquilla e torcer para que o Cerro Porteño perca em casa para o Sporting Cristal. Isso porque se o Cerro empatar, ele vai a 11 pontos. Mesma pontuação do Palmeiras em caso de vitória. Só que o primeiro critério de desempate hoje na Libertadores da América é confronto direto. Palmeiras e Cerro empataram no Paraguai em 1-1, só que dentro de casa, você sabe, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, ou seja, se eles terminarem empatados em pontos, o Cerro estará na frente. A saideira sobre o Verdão, Abel Ferreira foi multado em R$75 mil por mostrar o dedo do meio a Flaco Lopes em jogo contra o Sporting Cristal. Quero te falar agora sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil que aconteceu na manhã dessa terça-feira. Quem se deu bem e quem se deu mal. Dá para dizer que Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras saem como os maiores favoritos de seus confrontos das oitavas. O Galo pega o Juventude decidindo fora de casa, Juventude da Série B. O Palmeiras pega o Fortaleza, outra equipe da segunda divisão, decidindo fora de casa. Já o Cruzeiro pega a Chapecoense, lanterna isolada do Campeonato Brasileiro, campanha horrorosa, e o Cruzeiro ainda decide no Mineirão. Para mim, esses são os três grandes favoritos à classificação para as quartas de final. Já o Fluminense e o Vasco fazem o Clássico do Rio de Janeiro, duelo talvez o mais interessante dessa fase. Tem também Corinthians e Internacional, uma velha rivalidade entre os clubes, com direito a DVD e tudo mais. O Grêmio pega o Mirassol em franca recuperação. Tem também Vitória e Atlético Paranaense, confronto, que na teoria tem o Atlético como favorito, mas o Vitória dentro de casa é muito forte e acaba de eliminar o Flamengo. Isso sem falar em Remo e Santos, com decisão no Mangueirão. E Neymar vai usar que camisa na Copa do Mundo? Essa pergunta foi feita pelo Casimiro a Vinícius Júnior. E dá para dizer que tudo se encaminha para que Neymar vista a camisa 10, mesmo sem qualquer segurança de que vá ser titular. Importante lembrar que quem vinha jogando com a camisa 10 era o Vinícius Júnior. O Vini disse, nessa entrevista ao Casimiro, que não tem nem discussão, que o Neymar veste a camisa 10 e depois decidem que camisa o Vinícius Júnior vai usar. Acontece que o Matheus Cunha e o Rafinha, que seriam outros candidatos a 10, também já se manifestaram internamente como favoráveis a dar a camisa 10 para o Neymar. E se confirmar dar 10 para o craque do Santos, o Neymar será o primeiro atleta desde Pelé a usar por 4 edições de Copa do Mundo seguidas a camisa 10 da seleção brasileira. Pelé, o maior de todos, teve esse privilégio e o Neymar, ao que tudo indica, também terá.
Se confirmada 10 para o Neymar, tudo se encaminha para que Vinícius Júnior vista a camisa 7. Neymar que é desfalque na noite dessa terça-feira, Santos pega o Cuenca pela Sul-Americana. Neymar que ainda é dúvida para os 2 amistosos da seleção preparatórios para a Copa, duelos contra o Panamá em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito no dia 5 de junho, nos Estados Unidos, tudo por causa daquele edema na panturrilha que segue incomodando. Leila Pereira foi perguntada se pode demitir Abel Ferreira. E a presidente do Palmeiras disse o seguinte, abre aspas, esquece. O torcedor que pensa dessa forma, esquece. Eu não vou fazer isso. Não é porque não conquistei um título que vou demiti-lo. O Abel é o maior e mais vitorioso técnico da história do Palmeiras. E eu vejo o trabalho dele e o potencial de conquistar novos títulos. Então, até dezembro de 2027, quando eu saio do Palmeiras, garanto que pela vontade da presidente, o Abel fica conosco. O próximo presidente, já não sei. Venho contando para vocês há muito tempo que não há a menor possibilidade de o Abel Ferreira ser demitido pela Leila Pereira. A Leila vê no Abel o melhor técnico em atividade no Brasil e um enorme escudo para ela. Dirigente que tem pouquíssimo conhecimento sobre futebol e se utiliza de todos os pontos benéficos do português. Você, torcedor do Palmeiras, já pensou na possibilidade de demissão do Abel? Isso seria justo? Não? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, nosso Verdão vai ganhar tudo esse ano? Só se for o seu, porque o meu não é. Mas, cara, eu andei assustado com a fase do Palmeiras, tá? Aquela sequência de 4 jogos sem vencer, com empates, alguns empates de difícil explicação, com atuações ruins, derrota para o Cerro. Enfim, aí vem o futebol e o Palmeiras, que não ganhava do Flamengo há 16 jogos no Brasileiro enfia 3-0 no Fla, no Rio de Janeiro. Gilson Almeida, alguma novidade em relação a laterais no Palmeiras? Vejo que tem uma carência grande ali. Na direita, o Palmeiras entende que é a carência. Na esquerda, os caras acham que não. Marco Gabrielon, é verdade? Everton Cebolinha pode pintar em algum clube no Brasil após a Copa? É a última chance que o Flamengo vai ter de vender o Cebolinha, tá? Ou vende em julho ou perde o jogador de graça em dezembro, com a lembrança de que o Flamengo pagou 13,5 milhões de euros para contratar o Cebolinha do Benfica. E o Palmeiras ainda precisa de 273 milhões de reais com vendas de atletas para cumprir sua projeção orçamentária para o ano de 2026. O número impressiona, especialmente porque o Verdão havia iniciado a temporada imaginando ser capaz de faturar 399 milhões e 600 mil reais. Com mais de 5 meses transcorridos, o Palmeiras faturou até aqui 126 milhões de reais. E olha que eu já estou colocando nessa conta a ida de Pedro Lima do Aves para o Sport. O Palmeiras vai ter direito a 7 milhões de reais nessa transferência de um ex-jogador formado na base do clube. Os outros negócios já consolidados. Facundo Torres rendeu 50 milhões com sua ida para o Austin FC. O Aníbal Moreno garantiu mais 38 milhões e 700 mil. O John, que pertencia ao Bragantino, foi vendido ao Zenit, tinha um percentual ligado ao Palmeiras, garantindo 23 milhões e 400 mil reais para completar 7 milhões e meio de reais com Breno Lopes. Palmeiras também pode faturar nos próximos dias 12 milhões de reais com Gabriel Silva, atacante que é pretendido pelo Sporting. E ainda assim, vai restar um caminhão de dinheiro, o que vai significar a venda de um atleta importante. O Alan, jogador que é titular absoluto e já foi pretendido por grandes clubes do futebol europeu, o Eduardo Conceição, atleta da base, ou possivelmente até 2 grandes atletas. Palmeiras precisa cumprir seu planejamento orçamentário. Isso indica a necessidade de transferências grandes, com a lembrança de que no ano passado o Verdão colocou em caixa cerca de 700 milhões de reais com transferências de jogadores, tudo por causa especialmente dos grandes negócios feitos com Estevão, Richard Rios e o zagueiro Vitor Reis. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Então, rapaziada, é por causa disso. Então, já vamos chegar aqui dando like, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo. É muito importante para você. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui, vamos que vamos, fui.